Tereza, sou professora da Universidade Federal Fluminense, do campus de Nova Friburgo, e hoje a gente vai conversar com o Samir, que vai contar um pouco para a gente como foi o processo de mudança para a cidade para fazer um curso de graduação. Samir, obrigada pela sua participação. Eu queria começar te perguntando o que você está fazendo em Nova Friburgo. Olá, tudo bem? Meu nome é Samir, como já foi dito. Eu faço odontologia na UF de Nova Friburgo. Eu entrei em 2018, no segundo semestre, e agora eu estaria indo para o quarto período. E como é que foi, Samir, esse processo de escolher Nova Friburgo, se você escolheu, e como é que foi esse processo de mudança? Eu moro no interior de Minas, é uma cidade pequena, e aqui por perto não tem muitas universidades federais, no caso, que ofereçam um curso de odonto. Então, digamos que eu fui obrigado a sair, daqui para ir em busca do sonho, que era cursar odontologia. E aí eu fui pesquisando várias universidades, e aí foi até eu achar a UF em Nova Friburgo, que fica um pouco distante daqui, dá um pouco mais de 400 quilômetros, mas eu coloquei na balança, sobre a vontade que eu tinha, o sonho que eu tinha de cursar, de fazer essa graduação, e a distância. Aí acabei optando por ir mesmo. Aqui perto até tem, por exemplo, a UFMG, mas é uma universidade muito, muito concorrida, e aí eu teria que passar anos fazendo cursinho para tentar entrar. Então eu já preferi sair do ensino médio e já ir direto para a universidade mesmo, e foi onde eu escolhi Nova Friburgo. E como é que foi a mudança em si, Samir? Então, foi um pouco complicado, porque eu já fazia outra faculdade, eu fui aprovado pelo ProUni no início de 2018, no primeiro semestre. E aí eu fazia em uma universidade particular, mas aí aquele sonho da federal ainda continuava em mim, então aí eu tive que sair de outra universidade e ir para lá, e aí, sem contar também pela distância que tem daqui até Nova Friburgo, que é uma distância um pouco longe, então para ir levar, nem mudança de casa no caso, pode-se dizer, mas os objetos que eu preciso e tal, então isso foi meio difícil para levar, porque a distância é longa, e chegar, arrumar a casa. Quando eu cheguei lá, eu morava eu consegui, uma kitnet, mas aí acabou que dali um mês eu tive que mudar, porque era uma distância muito longa da faculdade. Eu gastava em torno de meia hora até a faculdade, então eu tive que procurar um lugar mais perto. Mas assim, é questão de se ajeitar no lugar, porque eu caí de paraquedas numa cidade que eu nunca tinha ido na minha vida, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, assim, num primeiro momento foi assim um pouco confuso e difícil, mas é questão de que com o tempo tudo foi se ajeitando e deu certo. Aproveitando, Samir, que você contou, que a mudança você foi primeiro para um lugar, depois viu que era longe, aí se adaptou e foi para algum lugar mais perto. Aí você comentou das dificuldades realmente dessa mudança. Quais que você diria que são os maiores desafios que você enfrentou assim que chegou em Nova Friburgo? Quais foram as dificuldades assim de adaptação que você teve que ajeitar? Então, quanto à cidade, que, como eu disse, eu nunca tinha ido a Nova Friburgo, eu não conhecia o lugar. Assim, eu estranhei também um pouco por causa do clima, porque eu cheguei no segundo semestre e a cidade estava muito, muito fria. Então eu já tomei aquele baque, que foi um pouco... Eu não estava acostumado com aquilo. E, sem dúvida, acho que o maior desafio é lidar com a distância, da família. Porque aqui eu fico com a minha família o tempo inteiro, a minha família aqui, eu tenho irmãos que moram aqui perto, então, assim, a gente aqui sempre foi muito unido. E aí, no momento que eu deixei isso e fui morar sozinho,
Isso para mim, assim, foi bem forte e até acostumar com isso foi bem difícil. Eu compartilho do frio com você, Samir. Eu também tenho dificuldade. Acho que até hoje eu fico me adaptando. Não me adaptei ainda ao frio de Friburgo. A gente nunca se acostuma com aquele frio. Isso mesmo. E especificamente na graduação, na faculdade, Samir, quais foram os desafios que você encontrou quando chegou lá, no primeiro período? Olha, acho que a principal dificuldade que eu encontrei quanto a essa mudança, né, de escola, sair da escola e ir para a universidade, foi a questão de o tempo, porque numa escola a gente estuda o ano inteiro e a gente tem o ano inteiro para ser aprovado. O período não, você tem só alguns meses para você estudar muita coisa e ser aprovado. Então, se você não se dedicar muito, e dentro de pouco tempo, você pode se prejudicar muito. Se você deixar a matéria acumular, se você não estudar, não se dedicar a fundo. Então, assim, o principal desafio que eu encontrei foi isso, de ter pouco tempo para estudar muita coisa e conseguir perceber que estava tudo diferente e que eu deveria me adequar àquilo ali para me ter o melhor resultado possível. E depois de vários semestres já na UF, Samir, o que você acha que virou uma facilidade para você no seu dia a dia? Seja na UF, como eu falei, mas também na sua rotina fora da UF. A faculdade, ela ensina muita coisa a gente. Então, a questão de organização, isso aí eu acho que foi a principal coisa que a gente digamos que, obrigado a desenvolver. Se eu não me organizar, as coisas não vão fluir da melhor forma possível. Então, acho que é basicamente isso, a organização. A gente ter um controle do que a gente vai fazer, o que a gente deve fazer, em qual momento fazer. Eu acho que isso é algo que a gente desenvolve ao longo do curso e que a gente deve levar isso para a vida inteira, porque é o melhor, né? E a odontologia foi a escolha certa, Samir, de curso? Olha, sem dúvida. A cada período que passa eu tenho mais certeza de que eu fiz a escolha certa. E, curiosamente, eu nunca gostei de biologia. Então, assim, muita gente se surpreende quando eu falo isso em escolher o curso. Mas, assim, quando eu estou estudando na faculdade, a biologia está ali sempre presente. Mas eu não pensava, antes de escolher isso, eu não pensava somente no meu estudo, eu pensava no meu dia a dia depois de formado. Como que eu ia trabalhar? E aí, essa rotina de um dentista de consultório foi o que me atraiu. Então, eu me dispus a passar por esse sacrifício de estudar algo que eu não tinha facilidade, somente para me poder viver aquilo ali no meu dia a dia depois de formado. E aí, para a gente terminar, qual o conselho que você daria para os alunos que estão pensando em se mudar para Friburgo ou para uma outra cidade e para os pais também? Porque a gente sabe que para a família também é uma mudança marcante, né? Sim, é bem difícil. Quanto aos alunos, eu penso assim, no meu caso, eu sou do interior, né? E a minha vida inteira eu disse assim, eu não vou sair daqui. Eu quero viver sempre aqui na minha cidade, eu não quero me mudar, não quero conhecer nada, eu quero ficar aqui. Mas, assim, a partir do momento que eu fui, né, meio que obrigado a sair por causa da faculdade, eu pude ver que a vida da gente não é só onde a gente está, a gente pode ir muito além, encontrar muitas oportunidades. Foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu não me arrependo de ter ido e eu acho que assim me fez muito bem em questão de amadurecimento, de responsabilidade, a gente saber que se a gente não fizer algo, aquilo ali não vai vir para a gente. É aquele ditado, se a gente não plantar, a gente não vai colher. Então, se eu tenho que pagar a conta, eu tenho que responsabilidade disso, eu tenho que limpar a casa, porque senão eu não encontro ela limpa. Então, assim, são várias coisas que para a gente isso é muito bom. Para a vida inteira, né? E para os pais, eu acredito que deve ter sido muito difícil para minha mãe e tal, quando eu fui, mas
assim, tem que ir mesmo. Os alunos têm que ir, porque, que nem eu falei, é uma fase da vida muito difícil e boa ao mesmo tempo, porque vão vir muitas responsabilidades, a gente vai começar a entender como que a vida realmente é. E eu acho que é muito importante para toda pessoa esse momento da vida, né? Ainda nos conselhos, Samir, conta um pouquinho sobre o que a gente já conversou antes, de que você teve uma questão técnica ali no SISU, e aí eu vou dizer que teve um vacilo, mas não, sei que não é vacilo. Deixa esse conselho também para os alunos. Não, mas foi vacilo. Então, o que aconteceu comigo? Eu formei em 2017 e em 2018, formei em 2017, fiz o Enem, e no início de 2018 eu joguei minha nota no SISU na UF de Nova Friburgo. E aí, ao longo do SISU, ao longo dos dias do SISU, a gente pode ir acompanhando a classificação que a gente está de acordo com o número de vagas que a universidade oferece. E aí, no último dia do SISU, eu olhei minha classificação e, se eu não me engano, tinha 19 pessoas na minha frente. Eu pensei, não tem chance nenhuma de eu passar, porque tem 19 pessoas na minha frente, como que 19 pessoas vão desistir para eu poder entrar? E aí eu tirei a minha nota, joguei em outra faculdade, que é aqui perto, que é a UFSJ, de São João del Rei. Eu joguei engenharia elétrica, não sei porquê, vacilos da vida. Eu tive a curiosidade de ver sobre as notas de corte de algumas universidades, dentre elas a UF. E aí foi que eu percebi que eu poderia ter sido aprovado, eu teria passado na terceira chamada. Só que, assim, eu estava muito leigo no assunto quanto ao SISU. Eu não pesquisei tanto, não me aprofundei. E, assim, acabou que, digamos, eu perdi, né, o semestre. Eu não digo totalmente perder, porque eu estudei muita coisa nessa faculdade. E quando eu fui para a UF, eu já tinha estudado várias matérias. E quando cheguei na UF, eu estudei todas novamente, dentre elas anatomia. E, assim, meu desempenho foi outra coisa. E aí, assim, eu fiquei muito abalado quando eu soube que eu poderia já ter passado na UF e eu não estava dentro dela ainda. E aí, chegou no segundo semestre, no SISU, segundo SISU de 2018, foi que aí eu joguei e aí eu passei na segunda chamada. Bom, Samir, eu te acompanho um pouquinho, né? A gente já fez alguns projetos juntos, então eu sei que, apesar desse pequeno desvio, sei que você vai ter muito sucesso na faculdade e depois como dentista também. Eu te desejo muito sucesso, tudo de bom, Samir. Muito obrigada por você ter topado essa entrevista com a gente. Eu que agradeço.